Canal Estruturas Online, professora Márcia Veloso. Vigas com dois apoios. Estudaremos hoje o traçado de diagramas de esforços solicitantes do exemplo 3. Trata-se de uma viga sob dois apoios, um apoio articulado fixo A e um apoio articulado móvel B. Ela está sujeita a uma carga distribuída de 10 kN por metro e a uma carga concentrada de 30 kN. Passo 1. Calcular as reações de apoio. As reações de apoio da viga valem HA igual a 0, VA igual a 30 kN, VB igual a 60 kN, valores estes determinados em vídeo anterior. Passo 2. Identificar as seções ou pontos-chave da estrutura, início e final da viga, seções em que atuam cargas concentradas ou momentos concentrados, seções em que ocorre alteração do valor da carga distribuída ou momento distribuído. Na viga em estudo, temos 4 pontos-chave, os pontos C e D, início e final da viga, e os pontos A e B, onde atuam cargas concentradas. Passo 3. Os pontos-chave determinam trechos da viga. Na viga em estudo, temos 3 trechos. O primeiro trecho, CA, o segundo trecho, AB, e o terceiro trecho, BD. Considerar em cada trecho da viga uma seção S distando de X de um ponto de referência. Na viga em estudo, no trecho CA, consideramos a seção S1 distando de X1 do ponto de referência C. Consideramos no trecho AB a seção S2 distando de X2 do ponto de referência C. E no trecho BD, a seção S3 distando de X3 do ponto de referência C. Passo 4. Escrever as equações de força normal, força cortante e momento fletor para cada seção, S1, S2 e S3. Considerando um dos lados da estrutura, a esquerda ou a direita da seção. A figura de referência apresenta os sentidos positivos dos esforços. Vamos entender melhor o passo 4, estudando a seção S1. A seção S1 divide a viga em duas partes, de S1 a C e de S1 a D. Vamos trabalhar com o lado esquerdo da seção, ou seja, de C a S1. Observe que S1 dista de X1 do ponto de referência C. Observe também que a seção S1 está localizada no trecho que vai de C a A. Então, X1 assume valores que vão de 0 no ponto C até 1 metro no ponto A. Vamos considerar, então, o lado esquerdo da seção. No lado esquerdo da seção, atua uma carga de 10 kN por metro aplicada em X1 metros. Ao invés de trabalharmos com a carga distribuída 10 kN por metro aplicada em X1 metros, vamos trabalhar com a resultante 10x1 aplicada no meio da distância X1. Para escrevermos as equações de esforços solicitantes, vamos buscar na figura de referência os sentidos positivos dos esforços, considerando o lado esquerdo da seção, e vamos transferir esses esforços para a viga em estudo.
Podemos agora escrever a equação de força normal. Observem que a seta laranja dá o sentido positivo da normal. Na mesma direção de N, não existem forças atuando. Então, temos N igual a 0 para x1 entre 0 e 1 metro. Vamos escrever agora a equação de força cortante. Observem que a seta verde dá o sentido positivo da cortante. Observe também que na mesma direção de cortante atua apenas a força 10x1. Essa força 10x1 tem sentido contrário aqui. Então, podemos escrever que a nossa cortante é menos 10x1, para x1 variando de 0 a 1 metro. Para x1 igual a 0, levando na equação acima, a cortante é 0. E para x1 igual a 1, levando na equação acima, a cortante é menos 10 kN. Vamos escrever agora a equação de momento fletor. Observem que a seta azul dá o sentido positivo de momento, ou seja, ele será considerado positivo quando ocorrer um giro no sentido horário. À esquerda da seção S1 atua apenas a força 10x1, que dista da seção S1 de x1 sobre 2. Então, temos um momento igual a 10x1, que é a força, vezes x1 sobre 2, braço de alavanca. Observem que essa força gira em torno da seção no sentido anti-horário. Então, o momento tem um sinal negativo. Vamos calcular agora o valor do momento nos pontos extremos. Para x1, 0, m, 0. Para x1 igual a 1 metro, m menos 5 kN vezes metro. Vamos estudar agora a seção S2. A seção S2 divide a viga em duas partes, de S2 a C e de S2 a D. Trabalharemos com o lado esquerdo da seção, ou seja, CS2. Observe que a seção dista de x2 do ponto de referência C. Observe também que a seção S2 está localizada no trecho AB. Então, x2 varia de 1 metro no ponto A até 6 metros no ponto B. Considerando o lado esquerdo da seção, temos atuando as seguintes cargas: 10 kN por metro aplicada em x2 metros e VA igual a 30 kN. Ao invés de trabalharmos com a carga de 10 kN por metro aplicada em x2 metros, trabalharemos com a resultante 10x2 aplicada no meio de x2. Para escrevermos as equações de esforços solicitantes, vamos buscar na figura de referência os sentidos positivos dos esforços, considerando o lado esquerdo da seção. Vamos transferir esses esforços para a viga em estudo. Podemos agora escrever a equação de força normal. Observem que a seta laranja dá o sentido positivo da normal. Observe que na mesma direção de N atua apenas HA, que vale 0. Então, temos que a nossa normal na seção S2 igual a 0. Força cortante. Observem que a seta verde dá o sentido positivo da cortante. Observem que na mesma direção de Q temos atuando as forças VA e 10 kN por metro. Observem que a força VA tem o mesmo sentido de Q. Então, temos a parcela positiva de cortante mais 30. Temos também, atuando nesse trecho, a força 10x2. Observem que a força 10x2 tem sentido contrário à força aqui. Então, temos a parcela negativa menos 10x2. Essa força cortante vale para um x2 de 1 a 6 metros. Considerando os pontos extremos, temos para x2 igual a 1, a cortante é mais 20 kN. Para x2 igual a 6 metros, a cortante é menos 30 kN.
Vamos escrever agora a equação de momento fletor. A seta azul dá o sentido positivo de momento, ou seja, um giro horário corresponde a um valor positivo. Vamos considerar, então, o momento de todas as forças à esquerda da seção em relação a essa seção S2. Vamos começar com a força VA. A força vale 30 kN. A distância dessa força até a seção S2 vale x2 menos 1 metro. Então, temos uma parcela de momento 30, força, x2 menos 1, braço de alavanca. Observe que essa força gira em torno da seção no sentido horário. Então, essa parcela tem um sinal positivo. Vamos ver agora o momento da força resultante 10x2. A força 10x2, a distância até a seção S2, x2 sobre 2. Então, temos a parcela 10x2, força, x2 sobre 2, braço de alavanca. Observem que essa resultante gira em torno da seção no sentido anti-horário. Temos, então, uma parcela negativa. Isso vale para um x2 variando de 1 a 6 metros. Calculando o momento nos pontos extremos, temos para x2 igual a 1 na equação acima, m menos 5 kN/m. Para x2 igual a 6, m menos 30 kN vezes metro. Observe também que toda vez que a cortante passa de um valor positivo para um valor negativo, devemos determinar o ponto onde a cortante é nula. A esse ponto corresponde um momento máximo. Resolvendo isso, temos, igualando a nossa equação de cortante, já escrita acima, a zero, temos que x2 igual a 3. Ou seja, quando x2 é igual a 3, o nosso cortante é igual a zero. Quando x2 é igual a 3, podemos determinar o nosso momento máximo, também usando a equação acima. O momento máximo é 15 kN vezes metro. Vamos estudar agora a seção S3. A seção S3 divide a viga em duas partes, de S3 a C e de S3 a D. Vamos trabalhar com o lado esquerdo da seção, ou seja, de C a S3. Observe que S3 dista de X3 do ponto de referência C. Observe também que a seção S3 está localizada no trecho BD. Então, x3 varia de 6 metros no ponto B até 7 metros no ponto D. Vamos considerar o lado esquerdo da seção. Observe que ela está sujeita a uma carga de 10 kN por metro, a uma carga VA de 30 kN, uma carga VB de 60 kN. Ao invés de trabalharmos com a carga de 10 kN por metro, aplicada agora em 6 metros, trabalharemos com a sua resultante de 60 kN aplicada no meio da distância 6 metros. Para escrevermos as equações de esforços solicitantes, vamos buscar no lado esquerdo da seção os sentidos positivos dos esforços. Vamos transferir esses esforços para a viga em estudo. Podemos agora escrever a equação de força normal. Observem que a seta laranja dá o sentido positivo da força normal. Na mesma direção de N, atua apenas a força HA. Então, temos N igual a HA igual a zero. Vamos escrever agora a equação de força cortante. Observem que a seta verde dá o sentido positivo da cortante. Observem que na mesma direção de Q estão atuando as seguintes forças, VA, VB
e a força de 10 kN por metro aplicada em um comprimento de 6 metros. Então, vamos escrever a equação de força cortante. Observe que VA é uma força que tem o mesmo sentido de Q. Então, ela é uma parcela positiva mais 30 da cortante. Observem que VB também tem o mesmo sentido de Q. Então, temos uma segunda parcela de cortante mais 60. Observem que a força de 60 kN tem um sentido contrário a Q. Então, temos uma parcela de cortante negativa menos 60 kN. Então, Q igual a mais 30 kN. Isso para um X3 variando de 6 até 7 metros. Vamos escrever agora a equação de momento. Observe que a seta azul dá o sentido positivo de momento fletor, ou seja, um giro horário é considerado positivo. Devemos calcular o momento de todas as forças em relação à seção S3. Vamos começar pela força VA. Observem que a força VA vale 30 kN. A distância dessa força até a seção S3 vale x3 menos 1 metro. Temos então a componente do momento 30, força, x3 menos 1, braço de alavanca. Observem que VA gira em torno da seção no sentido horário. Então, temos um momento com sinal positivo. Vamos calcular agora o momento de VB. Força 60 kN. Distância dessa força até a seção é x3 menos 6 metros. Observem que essa força gira em torno da seção no sentido horário, assumindo então um sinal positivo. Então, temos 60 força, x3 menos 6, braço de alavanca, positivo por causa do giro no sentido horário. Vamos agora determinar o momento da resultante de 60 kN em relação à seção S3. A seção dista de S3 de um valor igual a x3 menos 3. Observe também que ocorre um giro em torno da seção no sentido anti-horário. Então, temos a parcela 60 kN, que é a resultante. Distância até a seção, x3 menos 6. Giro anti-horário, sinal negativo. Devemos, então, calcular o valor do momento nos pontos extremos. Para x3 igual a 6, m menos 30 kN. Para x3 igual a 7 metros, m igual a 0. Passo 5. Traçado dos diagramas de esforços solicitantes. O quadro S1 mostra as equações de esforços solicitantes para a seção S1. O quadro 2 mostra as equações de esforços solicitantes para a seção S2. E o quadro 3 mostra as equações de esforços solicitantes para a seção S3. Vamos começar traçando o diagrama de força normal. Observe que a normal é 0 para um x variando de 0 a 1. Ela também é 0 para um x variando de 1 a 6. E também é 0 para um x variando de 6 a 7 metros. Então, a força normal é 0 ao longo de toda a viga. Vamos traçar agora o diagrama de esforço cortante. Para a seção S1, a cortante é igual a menos 10x1. Observe que nos pontos extremos temos, para x1 igual a 0, a cortante é 0. Para x1 igual a 1 metro, a cortante é menos 10 kN. Vamos marcar esses pontos no nosso gráfico. Para x1, 0, a cortante é 0. Para x1 igual a 1 metro, a cortante é menos 10 kN. Devemos ligar esses dois pontos através de uma reta, porque a nossa equação é uma equação do primeiro grau.
Vamos analisar agora a equação de cortante para a seção S2. Temos Q igual a mais 30 menos 10x2. Os valores de cortante nos pontos extremos são, para x2, 1, cortante mais 20 kN, para x2 igual a 6 metros, a cortante é menos 30 kN. Vamos marcar esses pontos no gráfico. Para x2 igual a 1, temos uma cortante de mais 20. Para x2 igual a 6 metros, uma cortante de menos 30 kN. Vamos ligar esses dois pontos através de uma reta, porque a equação é uma equação do primeiro grau. Vamos analisar agora a equação de cortante para o terceiro trecho. Observem que Q é igual a mais 30 kN. A cortante assume um valor constante mais 30. Vamos escrever agora a equação de momento fletor. A equação de momento para a seção S1 é menos 10x1, x1 sobre 2. Os valores de momento nos pontos extremos são, para x1, 0, m, 0. Para x1 igual a 1, m menos 5 kN vezes metro. Então, para x1, 0, m, 0. Para x1, 1, o momento é menos 5 kN. Observem que essa equação é do segundo grau. Vamos ligar os dois pontos através de uma parábola. Vamos agora para passar a equação do segundo trecho. M mais 30 que multiplica x2 menos 1 menos 10x2, x2 sobre 2. Temos dois pontos extremos. Para x2, 1, momento menos 5 kN vezes metro. Para x2, 6, momento menos 30 kN vezes metro. Estudamos anteriormente e verificamos que toda vez que o valor de cortante passa de um valor positivo para um valor negativo, devemos determinar a posição da seção em que o cortante é igual a zero. Cálculos anteriores indicaram que a cortante é zero para x2 igual a 3 metros. Quando x2 é igual a 3 metros, temos um momento máximo determinado pela equação anterior, que vale 15 kN vezes metro. Devemos, então, marcar no nosso diagrama 3 pontos. Para x2 igual a 1, o momento menos 5, que já está marcado. Para x2 igual a 3 metros, um momento de mais 15 kN. E um terceiro ponto, para x2 igual a 6, um momento de menos 30 kN. Observem que devemos ligar esses pontos através de uma parábola, porque a equação é uma equação do segundo grau. Vamos agora analisar a equação de momento da seção S3. Nos pontos extremos, temos os seguintes valores de momento. Para x3, 6, m menos 30 kN metro. Para x3, 7, m, 0. Para x3 igual a 6, já está marcado no nosso diagrama esse ponto. Para x3, 7, o momento é zero. Devemos ligar esses dois pontos através de uma reta, porque a equação de momento é uma equação do primeiro grau.